Bom, queridos, aqui nós, nessa noite, quero remir aqui um pouco o tempo com os irmãos e aproveitar para nós meditarmos aqui no Evangelho de João, no capítulo 4. Nós não vamos ler todos esses versículos que vocês estão vendo aí, mas o versículo essencial que eu vou começar a nossa reflexão de hoje se encontra em João capítulo 4, somente o verso 4, tá? Mas o nosso contexto a ser refletido hoje se encontra em todo o capítulo e naquele encontro especial de Jesus com aquela mulher. É uma história conhecida certamente dos irmãos, é um momento especial que não foi por acaso, como foi dito aqui esta noite. É necessário termos encontros constantes com Jesus, seja no lugar secreto, no lugar de oração, e eu espero que você continue cultivando esses momentos a sós com Deus, mas em todo momento, em qualquer lugar, Jesus pode se manifestar e manifestar a sua vontade, a sua palavra, porque Ele é soberano, Ele não faz nada por acaso. Nenhum evento que o Novo Testamento narra das ações de Jesus, seja os evangelhos e depois com os apóstolos, nada foi por acaso. Todas as ações de Jesus sempre foram intencionais, e nesse contexto havia uma clara intencionalidade de Jesus também com aquela mulher. O texto bíblico nos diz, o verso 4, como está aqui projetado também, era-lhe necessário passar por Samaria. É assim que está na sua Bíblia? O verso 4 diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, que a Tua palavra continue encontrando, Deus, morada em nossos corações, e esse tempo de reflexão que aqui teremos, o Teu Santo Espírito continue tendo plena liberdade para ministrar a Tua palavra, a Tua vontade, lapidando também o nosso coração de acordo com aquilo que o Senhor deseja, e que sejamos cada dia mais e tenhamos cada dia mais um caráter e uma vida semelhante ao Senhor. Obrigado por nos amar tanto, obrigado, Deus, por continuar agindo em todas as circunstâncias, para que os Teus propósitos também se cumpram em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Era-lhe necessário passar por Samaria. Por que será? Como eu já disse, queridos, nenhuma das intenções de Jesus jamais foram equivocadas, e muito menos por acaso. Sempre tiveram alguma intenção, em grande parte sempre tratando com os discípulos dele, mas ao mesmo tempo também trabalhando no caráter, consertando pensamentos, elucidando entendimento acerca das Escrituras, sobre a sua obra, sobre as suas ações, sobre os seus ensinamentos e tudo mais que percorria a vida de Cristo e do Messias. Enquanto a maioria dos judeus evitava passar por aquele caminho, e principalmente pelo preconceito aos samaritanos, com certeza nosso Senhor Jesus Cristo já havia previsto, e posso até aqui me arriscar a dizer que, como Paulo escreveu aos Efésios, que ele fez essa obra da salvação, planejou essa obra da salvação mesmo antes da fundação do mundo. Esse encontro com essa mulher também já estava decretado por Deus antes da fundação do mundo. O texto diz que no início do capítulo, que o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer quem Ele era, que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. Mas Jesus, nesse tempo e nesse momento especial, Ele não estava, e nunca buscou, na verdade, holofote, como muitos dos religiosos do tempo dele, e talvez nos nossos dias também, muitas pessoas buscam reconhecimento, aplauso, buscam alguma coisa para ser reconhecido, porque Jesus não veio com esse propósito. Ele veio, você sabe bem, que Ele veio para morrer na cruz,
para nos trazer perdão e reconciliação com Deus. Mas Jesus vai por aquele caminho que não era próprio dos judeus. Como eu disse, a maioria evitava passar por aquele lugar, porque não queria ter contato com os samaritanos. E Jesus seguiu por aquela estrada, porque ele na verdade queria alcançar um coração, e era o coração daquela mulher samaritana, e que tinha uma vida degradada. Na verdade, ela, até nesse diálogo que nós lemos nessa narrativa aqui de João, a partir do verso 4 e 5 em diante, ele vai dialogar com aquela mulher samaritana. Num começo você parece entender que ela tinha uma vida religiosa correta, mas depois, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, Jesus expõe aquilo que estava oculto na vida dela. Jesus expõe a verdade e mostra que aquela vida que poderia estar caminhando de mal a pior, uma vida degradada, seria transformada pela sua mensagem e pelo poder que só Ele tem. Nesse diálogo com aquela mulher, Jesus mostra que Ele era e sempre será a fonte de água a qualquer alma sedenta. Diferente daquela água estagnada que ficava acumulada naquele poço, o poço de Jacó, a fonte de água foi uma ilustração parabólica de tudo que Ele poderia suprir para essa humanidade sedenta, carente. E como temos visto nos últimos dias, tantas mazelas que têm alcançado as pessoas ao redor do mundo, aqui na nossa cidade também, no Guarujá, nós temos visto, estamos vivendo uma situação tensa em muitos pontos, principalmente as pessoas mais carentes é que acabam sofrendo. Mas quando nós olhamos o panorama geral, você percebe que há um grupo que talvez clame por justiça, clame por situações corretas, mas no frigir dos ovos nós começamos a pensar: será que realmente há espaço ainda para que a justiça prevaleça? Será que há condições de vivermos em paz nessa terra? Países em guerras, famílias se degradando, se dividindo, se separando, pessoas se maltratando e tantas outras situações que têm destruído a vida, e a vida que é uma dádiva de Deus. Talvez como aquela mulher, muitas pessoas nos dias de hoje estão buscando algo para saciar sua sede ou saciar suas vontades, mas todos os dias acabam recorrendo às mesmas coisas. Hoje eu quero falar com você, meditando nesse contexto, sobre a necessidade de mantermos o foco na missão, e para que em alguns momentos, mesmo que hajam alguns abalos, em alguns momentos da vida nós nos sintamos um pouco instáveis e aflitos, O texto que a nossa irmã Lourdes leu conosco aqui em Filipenses, Paulo escreveu para os cristãos que estavam ali, que a paz de Deus, ela que excede o entendimento, ela é que guarda a mente e o coração. E essa paz, que não é mera ausência de sofrimento ou luta, mas é no meio do sofrimento e da luta, é que nós continuaremos encontrando equilíbrio e direção para a vida. Ela só existe para aquele que está em Cristo Jesus. As coisas materiais, as coisas dessa vida nunca vão substituir a presença de Jesus Cristo, queridos. Nunca. Por mais que você corra atrás de muitas coisas que façam bem, talvez em alguns momentos, coisas que sejam parte de um sonho, de uma construção, de uma vida, de um ideal, nada vai substituir aquilo que é fundamental. Não é o que é mais importante, é o que é fundamental. É a presença de Jesus em nossas vidas. E se um dia eu e você formos tentados a achar que não está valendo a pena andar com Cristo e seguir a Cristo, ou ser seguidor de Cristo, eu vou dizer, sua alma e a sua vida, a nossa vida pode correr um grande perigo. Um grande perigo. Há um tempo atrás,
Um pai foi visitar um filho, e depois daquela visita, eu já falei isso outro dia aqui, ele morreu. Foi dado àquele filho a notícia de que o seu pai havia tido um infarto fulminante. Na verdade, não foi um infarto que o pai teve. Naquele último encontro que aquele pai teve com aquele filho, ele passou um tempo conversando, dialogando, deixou ali uma carta, como se fosse uma carta de despedida. E as pessoas não sabem bem o que estava escrito, mas sabe o que aconteceu com aquele pai? Ele, depois de ver o seu filho, ele tirou a sua própria vida. Isso é uma coisa real. E muitas pessoas estão com pensamentos suicidas, e mediante várias situações da vida que nós não temos nem como elencar. Mas nós temos que tomar muitas situações como essa para entender como essa mensagem de Jesus Cristo também é aquela mulher. E principalmente a presença dele é fundamental para que o verdadeiro sentido da vida continue sendo percorrido por todos nós. E isso é que nos ajudará a manter a nossa visão e o foco do cumprimento da nossa missão também como igreja de Cristo. E eu aprendo aqui, querido, que Jesus, ele interagiu com aquela mulher porque ele sabia da necessidade dela. Esse contexto nós vamos observar do verso 4 até o verso 10. O verso 6 diz que ali havia o poço de Jacó, e que Jesus ali estava cansado. Lembre-se que Jesus era humano, ele se cansou, estava ali sentado, e de uma maneira especial ele sabia que aquela mulher de tempos em tempos ia ali para buscar água, aquela água que ficava parada. E a mulher samaritana, diz o verso 7, que foi ali para tirar água, e Jesus pede água para aquela mulher. E é interessante, eu grifei isso aqui na minha Bíblia, no verso 8, diz que os discípulos de Jesus tinham ido à cidade comprar comida. Eu fico pensando se os discípulos de Jesus estivessem com Jesus naquele momento, porque eles eram judeus, e se estivessem vendo o mestre ali, como é que seria a reação deles? Talvez iriam recriminar Jesus. Como é que o senhor fala com a samaritana? Mas Jesus mostra a verdadeira intenção dele, porque ele chegou naquele lugar que era a realidade de vida daquela mulher, a fonte de Jacó, que era um lugar de importância também para os samaritanos e para aquela mulher, tanto pelo aspecto histórico, quanto até mesmo, podemos dizer, religioso. E Jesus, de certa forma, manifesta aqui algumas virtudes, que aqueles que querem ser uma influência positiva e espiritual para a vida de alguém, precisam também manter. E nós temos falado isso nos nossos estudos aqui, que é empatia, respeito, humildade, amor. Porque Jesus pediu água para aquela mulher, mesmo entendendo a hostilidade que havia entre judeus e samaritanos, ele mostra toda a paciência, porque ele dialoga e ouve também aquela mulher. Não é à toa que o verso 9 diz: então a mulher samaritana disse: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E o verso 9 mesmo explica por quê: pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Ela sabia que não era comum um judeu estar ali, raramente o judeu estaria ali para fazer aquele pedido como Jesus fez. Mas Jesus tinha uma intenção, porque ele queria lapidar o caráter daquela mulher, e ele sabia que haviam coisas que precisavam ser sanadas, curadas e transformadas no interior dela. Coisas, queridos, que, se formos sinceros, talvez e certamente muitos de nós, ou se não todos nós, não temos coisas escondidas como aquela mulher tinha, né? Ou
talvez ela não revelasse para muitas pessoas como ter sido esposa de vários maridos. E Jesus foi falar isso com aquela mulher, para expor que Ele era um Deus onisciente e poderoso, ao mesmo tempo perdoador, galardoador e transformador, o restaurador de vidas. Estava ali aquele que de fato poderia transformar toda a história, e de fato transformou a história daquela mulher. E para que haja transformação, precisa haver interação entre as partes. Jesus foi de encontro a ela. Eu pergunto para você, será que nós queremos ver vidas transformadas ao nosso redor também? Será que na sua família tem alguém que precisa ser transformado? A interação também precisa ser com Cristo. O diálogo precisa ser com Cristo. E às vezes nós precisamos entender que precisamos também chegar à realidade das pessoas. Não é se ausentar e querer que as pessoas venham até nós porque nós somos melhores, ou sabemos mais, ou somos mais santos que os outros. Porque não são as coisas dessa vida que contaminam o nosso interior. Se o teu coração está firmado em Cristo, se de fato a tua mente, a tua vida é cheia da presença do Espírito Santo, quem tem que influenciar a vida somos nós, e não o contrário. Uma roda de escarnecedor, é óbvio que você não vai sentar ali e ficar escarnecendo das coisas de Deus, de pessoas, com piadas indecentes, com situações que maltratem e, de certa forma, prejudiquem a vida do próximo. Se nós levarmos em consideração o que o salmista escreveu no Salmo 1, isso é um princípio para nós. Meditar na lei do Senhor, ser como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no seu tempo oportuno dá fruto. Isso é interação com Deus e com a palavra de Deus. Mas nós somos seres humanos, e outros seres humanos precisam ver a vida de Cristo emanando em nosso procedimento de vida. É na escola, é na faculdade, é no trabalho, é no dia a dia, é na relação interpessoal, é com os vizinhos que nós temos. Todo o procedimento de vida, ele perpassa também pelo relacionamento que eu tenho com Deus. E se eu tenho um relacionamento correto com Deus, eu poderei ser um agente que transforma vidas e situações. Queridos, sexta-feira nós não tivemos nossa reunião de oração aqui, mas naquela sexta-feira à noite, nessa última sexta-feira à noite, diante de tudo que estava acontecendo aqui no Guarujá, eu estava lá em casa e já era umas 10h30 da noite ou mais. Eu escutei uns gritos na rua, e na esquina lá do prédio onde moramos tem um bar. Quem já foi ali ou próximo ali sabe. E havia uma briga, estava chovendo, um vento gelado, e eu vi um rapaz sem camisa ali, brigando e discutindo, e eu escutei um barulho como no portão lá do prédio, e eu desci para ver o que era. Eu sei que em um espaço ali de 5 minutos, um grupo estava se juntando com pedaços de pau para bater num rapaz que estava embriagado e chamando os outros para briga, aquela situação confusa. E ali bem na porta da entrada do prédio, e eu me vi ali e falei, não, eu não posso ficar vendo essa situação acontecer. E eu tive que abrir o portão e pedir, por favor, parem. Aí o rapaz, não, desculpa senhor, desculpa. Falei, por favor, não faça isso. Vocês estão sabendo tudo que está acontecendo aqui, e vocês ainda querem agredir um rapaz. E ali, graças a Deus que entenderam, me respeitaram, e mais importante é respeitar a vida, porque poderiam ter tirado a vida daquele rapaz ali. Não quero aqui, eu falei para eles, eu estou aqui como juiz, se é certo ou errado, só não faço isso. E cada um foi para a sua parte. Havia umas mulheres ali desesperadas, gritando, tentando tirar. Eu não estou dizendo que você tem que se enfiar em situações aí de briga, porque nós precisamos ter sabedoria às vezes para poder lidar com certas situações. Mas
eu não consigo ver aquilo, e certamente se minha esposa estivesse do meu lado ali, ela fala: filho, amor, fica quieto aí, porque ela se preocuparia com a minha vida. Mas eu não pensei duas vezes, queridos, porque eu não queria ver uma tragédia acontecendo ali na porta da onde a gente mora, e várias famílias moram lá. Pode ser que esse rapaz perca a vida se ele não mudar o rumo, se ele não mudar suas atitudes, mas pelo menos aquela noite, uma vida pelo menos foi preservada. E é isso que eu exemplifico para você, como podermos ser um canal de bênção e de instrumentos que mudem a realidade das pessoas. Aquele ambiente de trevas, de morte, é onde a luz de Cristo precisa brilhar. Você também certamente tem muitos lugares, situações, às vezes na própria família, e que você pode ser o agente transformador. E Jesus interagiu com aquela mulher. Você e eu somos embaixadores de Cristo também para interagir com as pessoas nesse mundo tenebroso. Em segundo lugar, Jesus expôs quem ele era, revelando assim o alvo geral do Evangelho. O texto diz que na conversa com aquela mulher, no verso 10, Jesus diz para ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que eu te disse, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus revelou o dom de Deus. Quem é o dom de Deus, querido? Era Ele próprio. O dom de Deus é Jesus. O grande presente de Deus para a nossa vida é Jesus. O grande presente de Deus, todos os dias, em qualquer lugar e ocasião, continuará sendo Jesus. E Ele apontou para a sua presença como a fonte maravilhosa de saciedade, de saciar a alma, de saciar a verdadeira sede que qualquer pessoa pode ter, a exemplo daquela mulher. Não a sede física apenas, mas especialmente a sede espiritual. Ele mostra e mostrou para ela a sua onisciência e autoridade, a partir dos versos 16 em diante. Mas veja que no verso 13, Jesus disse para ela: quem beber dessa água voltará a ter sede. Aquela água ficava num poço. Mas Jesus diz: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A água do poço você já deve ter visto, né? É uma água que fica paradinha. Agora, quando se fala de uma fonte, a fonte ela faz jorrar, minar água contínua. Não é uma água parada, é uma água corrente. E Jesus aponta para isso, para aquela mulher, e na verdade num contexto de mostrar que a presença dele é que faria trazer vida. E aquilo que ele disse em outra ocasião, uma vida abundante. Esse é o alvo geral do Evangelho: levar vida a almas sedentas e estagnadas. Muitas pessoas estão estagnadas, queridos. Muitas pessoas permanecerão estagnadas no seu estilo de vida. Muitas pessoas vão morrer estagnadas na sua religiosidade, achando que estão servindo a Deus, mas estão mortas espiritualmente. Muitas pessoas têm uma vida estagnada porque estão escravizadas também pelo pecado e as várias facetas que o pecado se manifesta na vida humana. E eu creio, queridos, que há muitas pessoas sinceras que querem sair deste tipo de vida, mas não encontram mais forças. Essa semana, de uma maneira muito dolorosa, 2 jovens perderam também a vida aqui. Estavam trabalhando, talvez você ouviu falar. Eles estavam trabalhando em Santos, né, na verdade, na empresa essas empresas de internet, né, de fazendo cabeamentos, e um deles acabou ficando preso ali. Havia uma corrente de energia, e o outro foi acudi-lo e acabou ficando preso, e os 2 morreram ali eletrocutados. Um desses jovens era conhecido nosso,
Passei rapidamente ali no velório essa semana, cheio de pessoas ali. Deixo uma esposa com 2 filhos, e o Rodrigo, que era o baterista ali da igreja da Enseada, né, uma família de amigos, o Idalino, a Edna, nós amamos, talvez, não sei se o Beto, né, a Luz conhece, lembram. Agora, um jovem de aproximadamente, acho que não tinha 30 anos, perdeu a vida de uma maneira muito trágica, dolorosa. E qualquer um de nós, queridos, nós não sabemos o dia e a hora que nós vamos partir, e eles estavam trabalhando, e desejava, um deles, estar voltando para o convívio da igreja. Estavam afastados do convívio da igreja. Infelizmente, não houve oportunidade para ambos. A nossa esperança é que talvez estivessem firmes em Cristo, ou Cristo segurando ainda nas suas mãos. Nem sempre, às vezes, estar só presente fisicamente é um verdadeiro sinal de presença interior, mas é muito melhor estar presente fisicamente aonde Jesus está se manifestando e ministrando sua palavra e seu Espírito ecoando nos corações. Sempre há esperança, mas nunca viva uma vida estagnada. Nós precisamos tomar muito cuidado para não ficar parados como aquela água que só servia para matar a sede das pessoas. A verdadeira fonte de água viva é na presença de Jesus, que continua sendo Ele. Em terceiro lugar, Jesus expôs quem Ele era, também apontando para o alvo pessoal do Evangelho. Como eu disse, do verso 16 em diante, Jesus expõe algo muito particular. Ele revela a vida daquela mulher. O verso 16 diz: vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo: não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E o verso 20, querido, aliás, o verso 19, a mulher diz para Jesus: Senhor, vejo que és profeta. É interessante observar essa declaração da mulher, porque a mulher, de uma certa forma, eu não sei se você já teve essa curiosidade de olhar esse contexto todo, como uma pessoa que manifestava uma vida religiosamente litúrgica, sem uma verdadeira transformação interior. Porque o verso 20 vai dizer: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Parece que ela não estava entendendo que a condição interior e de vida pessoal era mais importante do que meramente estar adorando num lugar físico. Porque Jesus disse para ela: já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Ou seja, ela estava vivendo uma vida talvez de fornicação, o que é pecado à luz da palavra de Deus. E Jesus reorganiza a visão e a vida daquela mulher. Aquilo que para ela talvez não tivesse tanta importância, agora Jesus estava dialogando e confrontando a sua situação de vida para que houvesse conserto. Tanto é que no verso 22 Jesus diz para ela: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. É interessante essa declaração de Jesus. Eu creio que você já sabe, mas de uma maneira providencial, Deus colocou os judeus também como testemunhas para as nações na terra, para que fossem, na verdade, como depositários da vontade divina. Você olha isso, quando nós olhamos lá em Romanos, por exemplo, Paulo faz algumas declarações importantes. Se você quiser abrir sua Bíblia e ver comigo, no capítulo 3, por exemplo, no verso 1 e 2,
Paulo fez a seguinte descrição: então, que vantagem tem o judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. Ou seja, aquele povo era um depositário, ou aquela nação deveria ser uma depositária da vontade de Deus. O que significa isso, pastor? Manifestar a vida de Deus na humanidade. Como o profeta escreveu, ser luz, Isaías descreveu que Israel deveria ser luz para os gentios, mas eles deixaram de ser essa luz. E em algum momento eles acharam que apenas ser judeu bastava para ser digno das promessas e da herança eterna com Deus. E não é isso que a Bíblia vai ensinar no Novo Testamento. No capítulo 9 de Romanos também, Paulo descreveu, versos 4 e 5: eles são israelitas e deles são a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas, Deus bendito eternamente. Amém. Ou seja, queridos, eles deveriam manifestar a vida e a vontade de Deus para todos os povos desta terra. Eles erraram nas interpretações, em algumas delas, e principalmente no que dizia a respeito à vida do Messias e sobre Cristo Jesus. Mas, mesmo assim, Jesus cumpriu o seu propósito na vida também daquela mulher. A mulher depois passou a compreender que Jesus não era apenas um profeta, mas como em Deuteronômio 18:15, o próprio Moisés havia escrito para a segunda geração, que estava nascendo e crescendo já naquela peregrinação até Canaã, que Deus enviaria um profeta que falaria semelhantemente a ele. Na verdade, ele estava apontando para o Messias, que era Cristo Jesus, o profeta, e não um profeta, ou qualquer um profeta, mas o profeta. E Jesus manifesta dessa forma as suas palavras e a sua atitude para com aquela mulher. Ou seja, queridos, Jesus vai tratar aquilo que importava para ela. Jesus aponta o seu estado pecaminoso de vida, mas ele não se detém apenas nisso. Ele mostra qual era o caminho, e que não era uma religiosidade fria, baseada em aspectos palpáveis e lugares físicos. Tanto é que no verso 23 e 24, um texto muito conhecido da igreja, ele dialoga com ela dizendo: mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade. A preposição no texto original grego aqui fala de uma esfera, através do Espírito. É pela presença do Espírito que se torna um verdadeiro adorador. Não é um lugar físico que se adora apenas, mas é a presença do Espírito. Por isso Jesus disse: no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. Queridos, uma coisa que talvez você, eu não sei se todos aqui sabem, mas os samaritanos, e não está escrito para nós aqui, mas os samaritanos, eles se referiam ao Messias também. Nós ouvimos muito falar do conflito entre judeus e samaritanos, mas eles se referiam ao enviado de Deus como Salvador, como Tárrego, que significa o restaurador. Ou seja, eles também esperavam alguém que viesse livrá-los, libertá-los. Só que eles não entendiam quem é que era esse restaurador. E na verdade estava diante daquela mulher. E a atitude de Jesus
transforma aquela mulher de tal maneira que faz com que ela seja transformada, e o encontro com Jesus transforma aquela mulher na primeira missionária cristã no Novo Testamento. O verso 28 até o 30, ela, depois de ser confrontada, depois de ser elucidada, depois das palavras de Cristo orientando também até os discípulos que começam a vê-lo conversando com ela. Daí a gente observa no contexto, se aqueles discípulos estivessem com Jesus, eu não sei o que faria, mas certamente Jesus ia silenciá-los, porque é bem provável que aqueles discípulos, em vez de aguardarem pelo menos em silêncio, eles iam recriminar Jesus por estar conversando com aquela samaritana. Sabe aquela atitude de menosprezar as pessoas, de colocar as pessoas, não, você não é digno de salvação, não, parece que nós é que escolhemos, nós é que somos soberanos. E aqui eu quero dizer para você o seguinte: tome muito cuidado com a seleção que você faz. O soberano na história é o Senhor. E louve a Deus porque Ele escolheu você. Agradeça a Deus porque Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Antes de você e eu tomarmos qualquer decisão de segui-lo como Senhor da nossa vida, Ele te escolheu primeiro. Ele foi até você. Ele marcou o encontro, como Ele marcou com aquela mulher. E Ele vai continuar marcando vários e vários encontros, todos os dias até o fim da nossa vida, para que a eternidade inteira seja livre de toda dor e sofrimento. Não haja mais peso, como o Daniel cantou aqui naquela canção Paz no Vale. Não haverá mais noite, porque a glória dele enche o céu. Mas tudo começa aqui, nessa esfera, nessa dimensão que nós vivemos na terra. E o encontro com Cristo é que sempre vai transformar a vida das pessoas. O impacto da presença de Cristo e a influência do seu poder e a sua palavra continuam os mesmos hoje e continuarão até o fim dos dias, queridos. Não pensem que somos nós que vamos mudar a história da humanidade. Não somos nós que vamos mudar essa cidade. Se for mudada, é pelo poder de Deus, se Ele quiser. E se tivermos humildade para reconhecê-lo sempre como Senhor soberano de toda a história e principalmente das nossas vidas. Eu encerro aqui, queridos, com essa pergunta: qual impacto e influência a nossa vida tem transmitido atualmente? Qual é o impacto que a presença de Jesus tem causado em nós também? Você é uma pessoa melhor? Você é uma pessoa que crê em Jesus, plenamente em Jesus como Salvador e governador, como Rei, como Senhor da sua vida? Vale a pena nós pensarmos, mas não apenas pensarmos, continuarmos nos posicionando de maneira eficaz, sendo humildes, reconhecendo nossa impotência. Talvez você já ouviu pessoas se colocando num patamar como as coisas só acontecem se ela estiver presente. Você já viu gente assim, que acha que é insubstituível? Ninguém é insubstituível. Ninguém. O único que é insubstituível é Jesus. É a presença de Jesus que não pode faltar. Nós não podemos viver correndo atrás do vento, como muitas pessoas estão fazendo nos dias de hoje. Só que chega um momento que tudo que ela corre atrás não tem nenhuma valia para a eternidade. Algum tempo atrás eu meditava em algo, estava lendo, eu não sei exatamente quem escreveu, mas serviu muito para a minha reflexão pessoal. Eu já disse isso aqui, verbalizei talvez em outros momentos.
Você já viu no funeral de alguém um caminhão de mudança com tudo que ela conquistou na vida? Os títulos, as honrarias, o dinheiro acumulado na conta bancária, o carro, a casa, os filhos, a família. Alguém vai levar isso? Nós não temos essa condição. Até porque na eternidade não é isso que importa. Essas coisas materiais, elas servem para a nossa vida aqui. E algumas delas, às vezes, mais atrapalham do que ajudam. Algumas coisas, eu estou falando das coisas materiais, não de pessoas. As pessoas precisam de respeito, de amor. As pessoas precisam ser orientadas, aconselhadas, disciplinadas no sentido de educação. Todos nós precisamos do convívio social. Ninguém pode viver numa ilha isolado. Às vezes a vontade até é essa. Diante de tanta luta, de tanto sofrimento, as pessoas acabam se isolando, se afastando umas das outras. E às vezes os ambientes também não são tão saudáveis. Mas quando vivemos uma vida saudável com Deus, e comunidades saudáveis, famílias saudáveis, igrejas saudáveis, nós passamos a ser verdadeira luz para a vida das pessoas. Eu encerro aqui com uma frase atribuída a Charles Spurgeon. Se pudesse até apagar a luz aqui, essa primeira aqui, para que todos possam enxergar. Eu acredito que uma razão pela qual a Igreja de Deus, neste momento, tem tão pouca influência sobre o mundo, é porque o mundo tem muita influência sobre a Igreja. Essa foi uma frase dita há algumas dezenas de anos atrás, por esse grande pregador e expositor das Escrituras. Eu não sei se você vai concordar ou não, mas quando eu leio frases como homens como Spurgeon e como outros grandes pregadores dos puritanos, dos reformadores, parece que estão falando nos dias de hoje. Gostaria que você pudesse orar pelo seu coração, primeiramente. Gostaria de pudéssemos ter um momento de uma oração silenciosa mesmo. Que ninguém fique se distraindo, perdendo tempo agora, alguns minutos, alguns segundos talvez, mas é necessário que nós possamos levar a sério, diante de um contexto e um texto tão conhecido por nós. Às vezes nós pensamos só em algumas partes que nos interessam, mas Jesus tratou de uma maneira plena com a vida daquela mulher, e transformou aquela mulher numa grande candeia para o seu povo, e que foi anunciar aquele que havia libertado ela de convicções erradas, de pensamentos e ações erradas. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a nossa vida com Deus? Você acha que Deus está feliz com você? Com o seu estilo de vida? Com a maneira que você tem falado? Com os pensamentos que estão percorrendo seu pensamento, a sua mente? Talvez nesse momento, talvez você está discordando de tudo que eu falei. Não importa. Pouco importa isso. O importante é que se a sua vida e a minha são agradáveis diante de Deus, se o Espírito Santo está feliz conosco, se o coração do nosso Deus se alegra conosco, se isso acontece, é porque estamos trilhando o caminho certo. Agora, se tem coisas escondidas, erradas, que precisam de conserto, talvez a falta de um pedido de perdão, a manifestação de atitudes de bondade, de amor, a reconciliação,
arrancar, pedir ao Espírito Santo que arranque essas ervas daninhas que contaminam o nosso coração e nos afastam uns dos outros. Então é necessário haver conserto. E Deus sabe. Se a sua alma tem sentido algo, está sentindo sede de Deus, vontade de Deus, se derrame, confesse a necessidade que você tem dele. E isso não é apenas para quem precisa receber Jesus como Senhor e Salvador, mas isso é para todo aquele que verdadeiramente quer andar com Deus como Senhor, como governante, como Rei, como o único Deus verdadeiro. Isso é consagração de vida, e isso precisa ser feito todos os dias por cada um de nós. Abandonar a murmuração, as queixas, os falatórios inúteis, aquilo que não constrói. As fofocas, as contendas. Senão nós não vamos fazer diferença nenhuma. Que Jesus continue tendo encontros conosco de maneira constante, por meio do seu Santo Espírito. Por favor, Senhor, nós estamos aqui humildemente nesse momento, orando a Ti, e cada um aqui sabe, ó Deus, como está o seu coração para contigo, ou talvez ache que saiba, como aquela mulher que talvez achasse que estava adorando ao Senhor, ou esperando pelo Messias de uma maneira correta, mas o encontro que o Senhor marcou com ela transformou a sua vida. E que todos os dias a Tua presença também transforma o nosso ser. Se temos sido negligentes ou faltosos em algo, talvez até na relação com a nossa família ou com a Tua igreja, que o Senhor venha nos perdoar e nos dar poder, meu Deus, transformador. E não para amanhã, sempre para o futuro, mas que seja hoje. Que a relação com o nosso próximo seja reconstruída e construída hoje. E que tudo que vivermos, falarmos, e o nosso procedimento de vida possa dignificar o Teu nome e a Tua vida em nós, Senhor. Abençoa grandemente meus irmãos e irmãs aqui esta noite. Abençoa aqueles que não puderam vir. Abençoa aqueles que estiveram, ó Deus, realizando os concursos neste fim de semana, provas, trabalhando, viajando, celebrando momentos especiais, como nosso irmão João, nossa irmã Alice, mais um aniversário de casamento. Muito obrigado, Deus, pela vida dos Teus filhos. Abençoa também aqueles que se encontram enfermos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que se encontram abatidos, cansados, aqueles que, ó Deus, estão presos ainda, os grilhões do pecado ainda nos prendem, que Sua estrada possa trazer, e a Tua presença trazer libertação verdadeira, e que cada alma possa saciar a sua sede na presença do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu povo que aqui está esta noite. Abençoa cada família. Entregamos a Ti, ó Deus, a nossa semana e tudo que viveremos nesses próximos dias. Que a Tua graça continue sendo derramada sobre cada um de nós. Que o grande amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo continue sendo derramados sobre a igreja do Senhor neste lugar, sobre aqueles que estão, ó Deus, militando nessa fé ao redor do mundo, hoje e cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe.